pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Vieira, para quem não me conhece, e hoje eu vim aqui dar uma dica para você de como começar a ler a Bíblia. Algumas pessoas me perguntam por onde devem começar, como devem ler, e eu vou dar uma dica para você de uma coisa que eu fiz e que deu muito certo para mim. Só para você entender, eu sou cristão há mais de 23 anos e um dos primeiros livros que eu comecei a ler foi justamente a Bíblia, e eu tinha apenas 5 anos de idade. Obviamente não li a Bíblia inteira e por volta dos meus 6 ou 7 anos eu comecei a frequentar uma igreja e fui frequentando a igreja até os meus 15 anos de idade, quando aconteceu um fato na congregação que eu fazia parte, um, um escândalo, uma coisa ruim, a ponto da igreja, né, da congregação fechar. E eu, como um adolescente muito frequentador de igreja, fiquei muito abalado e fiquei meio perdido, sem saber o que estava acontecendo. Eu não era uma pessoa alicerçada na rocha, né? Como nós cristãos dizemos, porque eu não tinha um conhecimento bíblico bom, não tinha um bom conhecimento bíblico. E aí aconteceu uma coisa que foi interessante para mim. Eu decidi entrar no meu quarto, peguei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a ler do Novo Testamento, do livro de Mateus até o livro de Apocalipse, e em 2 semanas eu li a Bíblia inteira. E em 2 semanas tudo ficou muito claro para mim. Eu descobri o que Deus quer do ser humano, o que Jesus Cristo quer dos seus servos, o que Ele quer dos cristãos, qual que é o papel de verdade de um cristão. Eu descobri o que podia, o que não podia, o que era certo, o que era errado, o que Deus quer, o que Deus não quer, o que a igreja é e o que a igreja não é. E então eu posso dizer, inclusive, que eu me converti de verdade nesse dia. Algumas pessoas ainda hoje me perguntam qual que é a melhor maneira de começar a ler a Bíblia. E eu vou te dar essa dica agora. Quando você começar a ler a Bíblia, primeiro você tem que ler a Bíblia de coração aberto. Ou seja, pegue a Bíblia, leia com vontade, leia com gosto, leia com prazer. Não leia por obrigação. Esse é o primeiro erro de todas as pessoas que querem começar a ler qualquer livro. Qualquer livro que você começar a ler e você lê sem gosto, sem vontade, não adianta. Você vai ter uma leitura ruim e você não vai aprender. E a Bíblia, ela tem uma coisa interessante que é o seguinte: a Bíblia, ela é um livro de práticas, ou seja, você lê a Bíblia para praticar o que está escrito nela, os ensinamentos que estão nela, os ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, dos apóstolos e por aí vai. Então eu li, né, a Bíblia com gosto. Eu estava interessado em saber o que ela diz, qual que é o pensamento da Bíblia sobre as questões da vida. E então eu li e fiquei satisfeito. Primeira dica que eu dou para você que quer começar a ler a Bíblia: não comece pelo livro de Gênesis. Esse é um dos principais erros que existem. Quando você começa a ler a Bíblia pelo livro de Gênesis, tudo bem. Quando você for seguindo a leitura, você vai chegar no livro de Levítico. Eu aposto com você que se você começar a ler a Bíblia de Gênesis e for fazendo uma sequência, quando você chegar no livro de Levítico, você vai parar a leitura. Porque a leitura do livro de Levítico é uma leitura um pouco mais complicada, ela é mais complexa. A linguagem dela é um pouco mais trabalhosa. Então provavelmente você vai parar de ler a Bíblia quando você chegar em Levítico. Então eu não recomendo você começar a ler a Bíblia pelo livro de Gênesis. Eu recomendo você começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, ou seja, aquela parte da Bíblia onde começa pelo livro de Mateus. Mas eu também não recomendo você começar a ler a Bíblia pelo livro de Mateus. O que eu recomendo é você começar a ler a Bíblia pelo Evangelho de Lucas. Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas. Você vai começar a ler aquele livro. Você vai ler. Em princípio, eu recomendo você ler a Bíblia, o livro de Lucas, todos os dias. Leia todos os dias, separe algumas horas ali e vai lendo o tanto que você consegue ler, o tanto que você consegue ler a ponto de você absorver informação. Beleza, leu, guarda a sua Bíblia, no outro dia você lê mais um pouco até você encerrar o livro de Lucas. Terminou o livro de Lucas, você vai pular o livro de João, né, o Evangelho de João, e aí você vai começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos. Lá em Atos, você vai fazer a mesma coisa que você fez com Lucas. Você vai ler o máximo que você consegue ler por dia, absorvendo informação, entendeu? Vai lendo tal,
guarda as informações, guarda a sua Bíblia e aí você vai lendo o livro de Atos. Terminou o livro de Atos, pula algum livro? Não. Aí você vai continuar lendo em sequência. Qualquer livro que vier em sequência, você vai lendo até chegar ao livro de Apocalipse. Chegando no livro de Apocalipse, você vai ler o livro de Apocalipse todo, e eu tenho certeza que finalizando o livro de Apocalipse, você vai respirar fundo e vai perceber que a sua vida já mudou bastante. Porque você já vai ter absorvido informações básicas do que um cristão precisa saber. Isso aconteceu comigo. Por que eu digo para você começar pelo livro de Lucas? Porque o livro de Lucas foi escrito exatamente para nós, ou seja, pessoas que não são judias, ou seja, que não têm a mesma cultura do povo onde Jesus nasceu. O evangelho, ele em princípio era para o povo judeu, mas como o povo judeu não aceitou Jesus da maneira que deveria ter aceitado, o evangelho se espalhou para pessoas gentias, ou seja, pessoas que não são judeus. E a linguagem do livro de Lucas é exatamente para nós. O livro de Mateus, por exemplo, você vai ver algumas coisas ali que você não vai entender, justamente porque você não é judeu. Você não foi inserido naquela cultura, você não tem os costumes daquela cultura. Então você não vai entender muitas coisas. Mas já o livro de Lucas, ele escreve justamente para uma pessoa chamada Teófilo, e essa pessoa era estrangeira, essa pessoa era uma pessoa que queria conhecer todos os detalhes sobre Jesus, sobre o cristianismo, mas era uma pessoa que não viveu a cultura judaica. Então eu recomendo você começar por esse livro. Você lê esse livro, você pula o Evangelho de João, lê Atos dos Apóstolos e vai até Apocalipse. Isso vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que depois que você ler a Bíblia dessa forma, a sua vida espiritual vai mudar muito e para melhor. Porque, como eu disse, você vai aprender o que é de fato o cristianismo, o que é ser igreja, o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós, o que a igreja deve fazer, o que um cristão pode fazer, o que um cristão não pode fazer. Você vai desmistificar muita coisa que existe hoje em dia dentro das igrejas, costumes, coisas que você acha que são certas que na verdade nem são tão certas assim, coisas que você acha que são obrigatórias que na verdade não são. Então você vai ter uma carga que vai ser tirada das suas costas, porque a Bíblia ela vai dizer exatamente o que você precisa saber sobre isso. Então siga essa dica. Se você seguir essa dica, me conte depois o que aconteceu com você, o que você sentiu. E aí você deixa um comentário aqui para eu saber o que aconteceu. Se o resultado na sua vida foi o mesmo na minha vida. E se você acha que esse vídeo é útil, que essa dica pode ser espalhada para mais outras pessoas, deixa aí um gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e diz aí o que você achou. Compartilha aí com seus amigos e um grande abraço e até mais.